Iniciei. Gravação inicial. Também inicia a gravação. Bem, colegas, após o intervalo, vamos então dar seguimento à nossa sessão de julgamento do período da manhã, do dia 4 de setembro de 2020. Antes do intervalo, nós demos prioridade ao item 307 da pauta, da contribuinte Mari Weikert. Era um processo com voto extenso, um caso que já está sendo discutido há um bom tempo na turma. Tivemos sustentação oral por videoconferência. Tá? Então, o julgamento desse item nos tomou bastante tempo da nossa sessão da manhã. Aí fizemos o intervalo. Agora, dado o adiantado da hora, nós vamos fazer o seguinte. Eu conversei então com os colegas, com vocês, né, durante o intervalo. Vocês me apontaram alguns itens que são mais... não vão ser tão demorados para ser julgados. Há tempo hábil de julgar esses itens. Então nós vamos dar prioridade a esses itens. Tá? Se a gente conseguir julgar esses itens, a gente julga os outros que talvez sejam até mais demorados. Tá? A pauta do período da manhã, ela começa no item 292, tá? De relatoria do Rafael. Só que nós vamos, dando sequência ao nosso julgamento, nós vamos para o item 300, de relatoria do conselheiro Luiz, que é um item que, segundo o Luiz, não vai ser tão complicado, vai ser assim, mais tranquilo de julgar. Então, colegas, vamos fazer então o julgamento agora do item 300 da pauta, de relatoria do conselheiro Luiz Henrique. O item 300 é da contribuinte Francisca Tereza do Amaral Carneiro. Luiz, pode então fazer a leitura do relatório e do voto. Não teremos sustentação oral mais no período da manhã. Pode fazer a leitura do relatório do voto e, se possível, eu peço que você faça um resumo, se for possível. Ok? Pode começar. Não estou ouvindo, Luiz, está sem o áudio. Tá. Eu estou dizendo o seguinte, o lançamento aqui ele foi com base, um auto de infração de imposto de renda pessoa física, constituído em 6 de agosto de 2010, com fulcro em pensão alimentícia e falta de recolhimento de carnê-leão. A contribuinte recebeu do ex-cônjuge pensão alimentícia em determinados anos calendários. Aliás, apenas em um ano calendário havia a decisão, uma decisão transitada julgada, que só foi um ano, né? Só foi um ano aqui de... Peraí. Deixa eu ver aqui, eu comecei a falar, acho que estou... No acordo está 2006 e 2007. Eu estou falando de outro voto, eu estava pensando aqui em outro voto, mas tudo bem. Exatamente, 2006 e 2007. Porque foi o seguinte, os filhos foram incluídos como dependentes na declaração de imposto de renda do sujeito pacífico, casado, porém os rendimentos referentes à pensão alimentícia recebidos foram omitidos. Quer dizer, ela incluiu, isso aqui é mais simples do que eu estava pensando, inclusive, eu estava pensando em outro processo. Ela incluiu, ela recebeu pensão alimentícia e incluiu os filhos na declaração de imposto de renda, e não, como dependente dela, e não declarou as respectivas pensões que recebeu nesses 2 anos calendários.
Aí aqui foi identificada essa omissão, que é uma omissão que eu entendo que ela é incontroversa, e ela também não recolheu o carnê-leão, porque ela recebeu essas quantias de pessoa física, que foi do alimentante, né? E ela não recolheu o carnê-leão. Então, a autuação foi pela omissão de rendimentos, que é incontroversa, e também por omissão e também pela questão de não ter sido feito o recolhimento do carnê-leão. Ela ainda tentou retificar aqui as declarações para excluir os dependentes, mas aí ela não tinha mais a espontaneidade para tal. Aí é um lançamento que eu entendo que não tem muita controvérsia em face da pessoa alimentícia. Agora, em face do carnê-leão, que ela também não recolheu o carnê-leão, foi aplicada a multa concomitante. Foi aplicada a multa concomitante com a multa de ofício. E, nesse caso, eu estou afastando a multa pelo não recolhimento do carnê-leão, porque, no meu entendimento, não deve ter, não prospera a concomitância, aí devendo prevalecer apenas a multa de ofício. Aí eu colaciono aqui vasta jurisprudência do STJ, que já é bastante pacífico nesse aspecto, no seguinte que lendo só aqui um trecho de uma das decisões. Quanto à questão de fundo de acumulação de multas, o Tribunal de Origem considerou que o não pagamento mensal do imposto de renda na sistemática tal configura-se um ato preparatório à omissão de rendimentos perpetrada quando a delegação de ajuste, sendo incabível a acumulação entre a multa isolada e a multa pelo lançamento de ofício do serviço e tal. Então, aí o STJ já pacificou pela impossibilidade de concomitância. Inclusive, eu colacionei aqui vários julgados, vários restos nesse sentido, devendo prevalecer apenas a multa de ofício, pelo princípio da consunção, né, que vem lá do direito penal, que é um princípio bem emprestado por direito tributário, no qual a penalidade mais grave como se diz, absolve a de menor gravidade. E principalmente no caso porque os valores relativos a recebido de pessoa física relativa do que deram asa à multa, eles entraram, foi um ato preparatório que entrou na compulsão da omissão de rendimentos. Então, não poderia incidir as duas multas. Eu trouxe aqui um enunciado 105 de súmula CAF, que, embora não trate dessa matéria, desse tributo específico, eu trago aqui ela emprestado pelo mens legis da norma. Ele diz aqui que a multa isolada por falta de recolhimento de estimativas lançada com fundamento no artigo 44, parágrafo 1º, inciso 4 da Lei 9430, não pode ser exigida ao mesmo tempo da multa de ofício por falta de pagamento de RPJ e CSL apurado no ajuste anual, devendo substituir apenas a multa de ofício. Aí, antes eu tenho um entendimento anterior que era diferente, que foi que eu exposei em 2018, e eu estou mudando esse entendimento para me alinhar à jurisprudência consolidada no STJ. Então, nesse caso aqui, eu estou dando provimento parcial a recurso voluntário para afastar a multa isolada por não recolhimento do carnê-leão, correspondente a 50% do IRPF devido mensalmente, com a multa de ofício 75%, prevalecendo apenas esta última. É o voto. Luiz, aqui são anos calendário 2006 e 2007? Isso, 6 e 7. E você vai afastar a multa de 2007 também? E dos 2 anos, onde houve a incidência da multa, da concomitância, eu estou afastando, prevalecendo apenas a multa de ofício. E a súmula 147 do CARF, como é que fica nessa história? Não é 147 não, eu falei qual foi a que eu falei, que foi não. Qual 147? Não entendi, professor. A 147 fala especificamente da multa de ofício com a multa por falta de recolhimento do carnê-leão. É o que ela diz aí.
É só a partir do ano calendário 2007. Somente com a edição da medida provisória 351 de 2007, convertida na Lei 1148 de 2007, que alterou a redação do artigo 44. Entendi. Então aqui eu vou reconhecer apenas essa última, apenas vou ter que fazer esse ajuste aqui, e alinhando ao anunciado 147, no sentido apenas no ano calendário 2007. Muito obrigado, presidente. Ok. Eu vou aqui acrescentar isso aqui. Você vai excluir a do ano calendário 2006. Porque Você vai dar provimento em relação ao ano calendário 2006. Que a partir de 2007 elas convivem juntas. Ao invés. Agora, essa multa, olha só, essa multa, esse anunciado de súmula, ele está em contrassenso com o STJ, né, que essas decisões que eu estou lendo do STJ são de 2018. Mas tudo bem, eu vou aplicar aqui o enunciado de súmula para, eu esqueci realmente esse cálculo, para tirar apenas o ano calendário 2006, conforme está bem lembrado aí pelo amigo. 147. Colegas, em relação a esse item, o item 300 da pauta, o conselheiro relator está votando no sentido de dar provimento parcial ao recurso voluntário para cancelar a multa isolada por não recolhimento do carnê-leão apenas em relação ao ano calendário 2006. Alguém gostaria de fazer algum comentário em relação a esse processo? Alguém diverge do voto do relator? Ninguém diverge? Luiz, eu estou querendo colocar assim, ó, vê se você concorda, no dispositivo da decisão, porque foi assim, inclusive, que a gente registrou em outras decisões nossas. Ó. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao recurso voluntário para cancelar a multa isolada por não recolhimento do carnê-leão referente ao ano calendário de 2006, nos termos da súmula CARF 147. Pode ser assim? Pode. Aí fica redondinho. Tá. Então, colegas... Agora, essa súmula CARF, ela tá assim, tudo bem, tem que obedecer, não tem discussão. Mas ela tá assim, você perceba que o STJ ele não faz essa distinção, né? Tá certo. O STJ... Mas tudo bem, deixa para lá, vamos... Tá. O próximo item, colega, da nossa pauta agora é o item 301, de relatoria do conselheiro Márcio. O item 301 é do contribuinte Cosme Domingos Moreira. Cosme Domingos Moreira, item 301. Márcio, então pode passar a leitura do relatório do voto e se puder fazer um resumo, a gente agradece. Pode começar. Presidente, os processos nos itens 301 e 302 referem-se à mesma matéria fática em exercícios diferentes, 2005 e 2006, e correspondem apenas ao lançamento de emissão de rendimentos incidentes sobre adicional de tempo de serviço. De maneira bem sucinta, vou direto ao relatório. A autoridade lançadora, vou ler o 301, mas o 302 é idêntico, muda apenas valores. A autoridade lançadora constituiu o crédito tributário sobre rendimento emitido por Comando da Marinha de R$ 9.898,78, referente a adicional de tempo de serviço, rubrica que o contribuinte entende ser isento ou não tributável, à vista do artigo 1º, inciso 3º, a linha N da Lei 8.852. Tal lei, que dispõe sobre a aplicação dos artigos 37 e 39, cuida da definição de vencimento básico e remuneração, no entanto, não outorga isenção nem enumera hipótese de não incidência no imposto de renda. Já o artigo 6 da Lei 7.703 de 88, que relaciona os rendimentos auferidos ao imposto de renda, não contempla o adicional por tempo de serviço, estando a cidade da rubrica incluída no rol de rendimentos tributáveis elencados no artigo 3º, parágrafo 1º da Lei assim. Em síntese, o adicional por tempo de serviço está sujeito ao imposto de renda, pois talvez a natureza remuneratória não está beneficiado por norma isentiva, que, a propósito, deve ser interpretada literalmente nos termos do artigo 111, segundo do CTN, ser concedida mediante lei específica, vídeo artigo 150, parágrafo 6 da Constituição Federal. Nesse sentido, a súmula CARF 68, ela dispõe que a Lei 8.852 não outorga isenção nem enumera hipótese de não incidência de imposto sobre a renda da pessoa física. E assim, com a aplicação da súmula,
eu entendo que o adicional por tempo de serviço, excluído do conceito de remuneração por força desse dispositivo da Lei 8.852, não está fora do campo de incidência do imposto sobre a renda, pois a lei, em caso, não outorgue isenção nem numere hipótese de não incidência dessa espécie tributária, estando correto o lançamento. Voto em negar provimento ao recurso voluntário, presidente. Ok, Márcio. Colegas, em relação ao item 301 da pauta... E também 302, eles são idênticos, como eu repeti. Ah, são do mesmo contribuinte, inclusive. Mesmo contribuinte muda apenas o exercício, 2005 um, 2006 o outro. Tá. Deixa eu só pegar o voto do outro, o do item 302, que eu não peguei aqui. Só um instantinho, Márcio. Tudo bem, eu falei que esse ia ser a jato, né? Tem processos que são mais fáceis de trabalhar aqui. Só um pouquinho. Estou abrindo aqui o 302 do mesmo contribuinte. Tá. Ok. Colegas, em relação aos itens 301 e 302 da pauta, ambos de relatoria do conselheiro Márcio, o contribuinte é Cosme Domingos Moreira, o conselheiro relator está votando no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Alguém gostaria de fazer algum comentário em relação a esses processos? Não? Alguém diverge do voto do relator? Também não. Então, a decisão em relação a esses dois itens será a seguinte: acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário. Esse é o resultado para os itens 301 e 302. Agora vamos passar para... Oi, pois... 315, mas eu estava dando uma olhada, acho que ele não vai ser tão rápido assim, tá? 315... mas o 320 pode ser rápido. Ah, tá. Tá, então beleza. Aquele outro que eu mencionei, que é o 318. Antes do 318, o Luiz mencionou o 312, né, Luiz? Eu vou fazer nessa ordem que vocês me passaram, dos processos que são mais... o item 300 é esse, né, Luiz? Tá sem volume, Luiz, sem volume. Tem que ligar o microfone, Luiz. Eu me atrapalhei, que eu fiz vários processos desse tipo, daquele tipo ali, pessoal de minha pizza. Acabou que eu falei de outro, comecei falando de outro processo que nada tinha a ver. Mas, vamos aqui, mas esse 312 é um processo no seguinte sentido. Fazemos esse? Ele é um que dá tempo? É ano calendário 2012, um acréscimo patrimonial descoberto. No caso aqui é o seguinte, foi um contribuinte, o contribuinte José Maurício. Luiz, você vai fazer esse então, né? Já estou fazendo. Tá, colegas, então a gente vai agora fazer o julgamento do item 312 da pauta, de relatoria do conselheiro Luiz Henrique. O contribuinte é José Maurício de Almeida, ok? José Maurício Almeida. Então, Luiz, item 312, pode então fazer a leitura do relatório, na sequência já pode passar para o voto, e se puder fazer um resumo, desde já a gente agradece. Pode começar. Perceba aqui, tinha um tempo da cadeira, está lá em cima. É um recurso voluntário em fase de exame de primeira instância, que julgou improcedente, em parte, que julgou procedente em parte. Não, julgou improcedente o lançamento, eu coloquei aqui improcedente em parte, não existe não. Julgou improcedente a impugnação. Agora eu fiquei em dúvida se ela eu vou só dar uma olhadinha aqui bem rápido aqui na declaração na decisão da DJ, porque eu acho que copiei de outra aqui, né? Espera aí, mas é rápido. É improcedente. É porque eu copiei de outra aqui, ficou.
fez recurso voluntário em face de exame de primeira instância, que julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito tributário, que eu pedi outro modelo aqui, ficou a informação equivocada. Com fulcro em acréscimo patrimonial descoberto no ano calendário 2002, no valor de 87.565,56. O recurso voluntário é tempestivo, e aqui a história aqui é a seguinte, assim, eu vou resumir os fatos, é que esse contribuinte, ele foi feita uma operação de acréscimo patrimonial, especificamente no mês do ano calendário 2012, no mês de janeiro, no qual se verificou que ele teve um acréscimo patrimonial a descoberto, no valor de 140 mil, e que foi uma aplicação financeira sem a devida origem de recurso, e que ele alega que foi a venda de uma propriedade, que seria dele, que ele inclusive declarou no imposto de renda, na sua declaração de ajuste anual. Foi uma aplicação financeira do Banespa e tal. Só que você verificando os autos, o imóvel não era de propriedade dele, era de uma outra pessoa. E que essa pessoa foi quem vendeu, e o João Maurício, o contribuinte, era apenas o procurador. Ele foi procurador do proprietário. Eu não sei por qual razão o imóvel foi declarado, consta na declaração de imposto de renda como bens do contribuinte, já que ele consta dos autos que, inclusive no documento, na escritura de compra e venda, que a propriedade é de uma outra pessoa. E em relação a essa, ele era apenas o procurador. Então, ele quis caracterizar essa aplicação financeira que ele fez aqui numa aplicação financeira no Banespa, foi num Banco Estadual aqui de São Paulo, na época, Banco Estadual São Paulo, no sentido, para comprovar essa aplicação, ele se reportou como comprovação de origem essa alienação do imóvel. Só que o imóvel nunca foi dele, porque consta nos autos que é de um terceiro, e que ele agiu apenas como procurador. Então, essa aplicação ficou sem a devida correspondência de origem de recurso. Aí, eu estou negando provimento ao recurso voluntário, por falta de origem. Quer dizer, é um dispêndio que não está ancorado na origem. Então, e aí eu estou pugnando pela procedência do lançamento. Eu estou resumindo bastante, porque o resumo da história é esse. Tá. Agora tem todos os detalhes no processo, tem os documentos, tem tudo aí no processo, mas em resumo é isso daí. Inclusive, essa situação foi constatada pela DRJ, de que o bem não era dele, assim, e também não resta claro nos autos porque foi que ele declarou como dele um bem que é de uma outra pessoa. Né? Ok, Luiz. É isso então, né? Só isso. Colegas, em relação ao item 312 da pauta, do contribuinte José Maurício de Almeida, o conselheiro relator, o Luiz, está votando no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Alguém gostaria de fazer um comentário em relação a esse processo? Alguém diverge do voto do relator? Ninguém diverge? Então, em relação ao item 312 da pauta, ficará assim o resultado. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento a recurso voluntário. Esse foi o item 312. Agora seria o item 315, mas você falou, Renato, que o item 315 é um pouquinho demorado, né? Complicado. Então, vamos pular o 315. O próximo item seria o da Ana, né, Ana? O 317. A Pode questão... pular ele, que talvez demore também para analisar a documentação. Pode ser que demore? Então, vamos pular o 317. O próximo item seria do Márcio, o item 318. Podemos fazer esse, Márcio? Colegas, item 318 da pauta, do contribuinte
Tomás ou Thomas, acho que é Tomás aqui, né? Tá sem o acento. Aquino de Freitas. Tomás Aquino de Freitas, item 318 de relatoria do conselheiro Márcio. Márcio, então, pode fazer a leitura do relatório, já pode passar para o voto, e se puder fazer um resumo, a gente agradece. Pode começar. O lançamento referente a acréscimo patrimonial é descoberto no ano calendário 2005, que é uma tabelinha dentro do relatório que demonstra os meses. O autuado tomou ciência do lançamento e alegou em síntese que a aplicação fiscal não levou em conta as receitas oriundas da empresa que foram creditadas em conta corrente do contribuinte, em vez de ser creditada na empresa, com a finalidade de minimizar despesas financeiras CPMF. Alega que apresentou documentos comprobatórios, considerando as informações constantes do relatório protocolado, junto à fiscalização e lastreados no item rendimentos isentos não tributáveis, teremos saldo positivo de 365, que requer o cancelamento do débito fiscal reclamado. A autoridade fiscal, a autoridade julgadora, explicou a natureza da autuação e concluiu que a mera existência de depósito em conta não pode ser caracterizada como distribuição de lucro. Aí o contribuinte faz um recurso voluntário. Nesse recurso voluntário, ele fala o seguinte: ele requer dilação de prazo em 30 dias para a apresentação das razões. Caso negado, entabula elementos lançadores erroneamente sua declaração de ajuste anual. Aí ele fala que o lançamento efetuado em pagamentos, na verdade, era empréstimo a terceiros ao senhor Eliel Rodrigues, o valor constante do imóvel foi adquirido a prazo e lançado erroneamente, o imóvel tal, enfim, ele faz essas afirmações sobre alguns dados da sua declaração de ajuste anual. Acosta em forma de rendimentos de uma empresa e cita que em relação ao erro na distribuição de lucros, que pagou os impostos da pessoa jurídica e que era funcionário da empresa sindicada. Quanto às transferências da conta bancária da pessoa jurídica à pessoa física, por desconhecimento, incorreu em erro. Então, veja que a natureza do argumento do recurso voluntário é totalmente diferente do argumento da impugnação. Estão totalmente descasados. Então, assim eu falo no voto. No termo de verificação, constato que o contribuinte falhou em demonstrar que, dos rendimentos isentos e não tributáveis declarados na linha 10, alusivos a rendimento de sócio titular de microempresa, empresa de pequeno porte, exceto pro labore no valor de 600 e tantos mil reais, os depósitos bancários no valor de 604 mil eram, de fato, adiantamentos referentes a contratos de prestação de serviço entre a Actual e Serviços, empresa de cujo quadro societário integra, e a editora Gráficos Burtide, que recebe rendimentos, e que o valor mencionado consiste em lucros distribuídos, hipótese rechaçada por falta de contribuição, falta de comprovação idônea. Então, esse é o ponto da impugnação, que se trata de distribuição de lucros. O contribuinte na impugnação rebate a autuação afirmando que o auditor fiscal desconsiderou as receitas oriundas da empresa de que integra, as quais, em vez de serem creditadas na conta corrente da PJ, foram na PF, no intuito de minimizar o CPMF. No entanto, a escrita fiscal, o recolhimento de impostos da empresa e a distribuição de lucros do período foram efetuados de modo regular. Fez isto, porém, se apresentar provas, senão aquelas deduzidas durante o procedimento de fiscalização. Assim, considerada a correção da distribuição de lucros, não haveria acréscimo patrimonial descoberto, mas saldo positivo. Entretanto, nas razões recursais, afora requerer a dilação de 30 dias legal para a apresentação do recurso voluntário, contrário a dispositivo na legislação de regência nos termos do artigo 33, resume a contenda ao cometimento de erros na DAA e requer a retificação dos lançamentos errôneos, enumerando-os na sequência. Tais fundamentos e argumentos não deduzidos na impugnação evidenciam a inovação recursal na matéria retrocitada. Eu não vou entrar nessa parte aqui, porque a gente já conhece esses fundamentos, né? Matéria preclusa, pena de violação do duplo grau de jurisdição por não enfrentamento da questão perante a DRJ, pré-questionamento. Nas razões, o contribuinte também defende-se de forma genérica da manutenção da acusação fiscal conduzida no acordo recorrido. Ele fala dessa maneira, quanto à distribuição de lucros. É interessante que no momento ele fala que incorreu em erro, no outro ele fala que a distribuição foi real e legal. Ele basicamente fala isso: a defesa genérica na forma de negativa geral das alegações presentes no acordo recorrido equivale à ausência de razão recursal, em honra ao princípio da dialeticidade recursal, devendo a parte apresentar efetivas razões pelas quais a decisão recorrida deva ser alterada ou invalidada. Isso porque o recurso não é um mero pedido de reapreciação na matéria discutida, na ótica de Flávio Chaim. Eu trouxe aqui. No caso concreto, a fim de demonstrar a efetiva distribuição de lucros, caberia ao contribuinte comprová-lo por meio de provas hábeis e idôneas, não somente de argumentos daquelas desacompanhados, mesmo porque não houve a correspondência bionívica entre os depósitos bancários na conta corrente e as notas fiscais apresentadas, nem tampouco a prova da efetiva transferência da tomadora de serviço em favor do recorrente, ou mesmo argumentos contrários ao não depósito na conta corrente da pessoa jurídica prestadora de serviço ou da adequada escrituração contábil. No lugar,
apenas a defesa genérica de que o lucro distribuído foi real e legal. Daí porque não se deve conhecer do recurso por não enfrentar precisamente as ações esposadas no acordo recorrido para a manutenção do lançamento formalizado pela autoridade lançadora. Aí eu abro o voto para o não conhecimento e, caso eu seja vencido, eu também trago no princípio de eventualidade o enfrentamento do mérito nessa parte que, para mim, é absurdamente genérica. Ok. Então, eu proponho o voto do não conhecimento, em primeiro lugar, presidente. Está sem áudio. Ok, Márcio. Márcio, o não conhecimento seria por não pré-questionamento? Também. E também por defesa genérica. São dois não conhecimentos. Ele alega erros cometidos na DAA que ele não alegou durante a DRJ, e ele também alega que o lucro distribuído foi real e legal. Mas isso não é defesa, né? Isso é defesa genérica. É a primeira vez que eu vou colocar num dispositivo não conhecimento por defesa genérica. Mas você tem razão. O decreto 735 é claro que tem que... Ou então bota por negativa geral. Não bota defesa genérica. A genérica deixa por voto, bota negativa geral. Então, Negativa positiva, né? Ele está dizendo que distribuiu, mas não prova nada, não apresenta nada, não apresenta argumentos, não apresenta provas. Não há como analisar o caso concreto. Inclusive, eu vou até tirar o parágrafo anterior que eu estava relendo agora, que eu falo, ele não provou isso, não provou aquilo. Não é questão de apreciação nesse momento de conhecimento ou não. Perfeito. Colegas, o conselheiro relator, então, em relação ao item 318 da pauta do contribuinte Tomás Aquino de Freitas, está votando no sentido de não conhecer do recurso voluntário por falta de pré-questionamento das alegações recursais em sede de impugnação e também por negativa geral. Alguém gostaria de comentar esse processo ou o voto? Alguém diverge do voto do relator? Ninguém diverge, eu também não. Então, ficou essa decisão. Márcio, vê se está de acordo com o que eu redigi aqui. Está de acordo. Pré-questionamento e negativa geral. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer do recurso voluntário, por falta de pré-questionamento em sede de impugnação e por negativa geral. Presidente, analisando aqui, concluído para tomar o resultado, analisando também tem o 323, que é depósito bancário, mas ele repete razões e ele só defende dizendo que é ilegal o depósito bancário, sigilo bancário. É uma defesa bastante já conhecida aqui na turma, então se quiser adicionar também a lista de... O meu 320 é uma decadência, bem tranquilo. Tá, ótimo. Faremos esses então. Então, só completando, gente, eu coloquei assim, ó, nesse último aqui, o 318. Acordo os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer do recurso voluntário, por falta de pré-questionamento, aí eu incluí das alegações recursais em sede de impugnação, e por negativa geral, tá? Então, esse ficou o item 318. Qual que é o próximo desses que vocês comentaram? 320? O Márcio parece que tinha um antes. Qual que era, Márcio? É 323, não é? 323. Oi? O meu é o 323. Ah, 23. E o seu é qual que é, Renata? 320. Tá. Deixa eu marcar aqui no verde. Então vai ser o 320 e 323. Terminando esses, daí a gente faz aqueles que o Gregório pediu para fazer, que são itens, inclusive, de sessões anteriores, que não foram julgados. Colegas, vamos fazer, então, o item 320 da conselheira Renata, o item 320 é da contribuinte Ida Moraes Tranchese, eu acho. Tranchese ou Tranchese, acho que é Tranchese, né? Acho que são nomes italianos esses, né? Tranchese, tá com cara, pelo menos. Tranchese, é bem conhecido em São Paulo esse sobrenome. Tranchese. Então tá jóia. Não é parente de uma pessoa, não. Hã? Ela é pessoa da Daslu, a família da Daslu, a Tranchese. Mas não sei se a saída tem a ver com esse pessoal, não. Tá certo. Renata, então, item 320, pode iniciar a leitura do relatório e já passar para o voto, não teremos tentação oral, e se puder fazer um resumo tanto do relatório do voto, a gente agradece. Pode começar. O
o relatório, posso ir direto para o voto. Não sei, vou ler aqui rapidinho. Ó, vou começar aqui conforme a descrição dos fatos e fundamento legal, tá? No relatório, tá bom? Conforme consta, pode ser? Pode. Deve ser deixa eu ver que parágrafo é. Pode sim. Primeiro, segundo, terceiro parágrafo do relatório. Conforme consta a descrição dos fatos de enquadramento legal, foram apuradas pela fiscalização as seguintes infrações. Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo contribuinte supracitado, efetuamos o presente lançamento de ofício, temos no artigo 926 do Decreto 3.000, tendo em vista que foram apuradas as infrações abaixo descritas aos dispositivos legais mencionados: depósito bancário de origem não comprovada, comissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada, omissão de rendimentos caracterizada por valores creditados em contas bancárias e em contas de investimento, aquela questão lá, a explicação do fiscal aqui, que ele não comprovou mediante documentação hábil e idônea. Cientificado o lançamento, o contribuinte apresentou a impugnação tempestiva, alegando em síntese decadência do direito difícil de tributos cujos geradores. Oi, você falou comigo? Alguém me chamou? Não? Tá, peraí. Então, decadência do direito difícil de constituir os créditos de tributos cujos fatos geradores se deram no decorrer do ano calendário de 2002, sendo que o lançamento noticiado a contribuinte se deu apenas aos 17/4/2008, que os documentos exigidos que comprovam o direito alegado pela contribuinte são idôneos e suficientes para provar a origem dos depósitos em seu favor nos contratos de mútuo ajustados com a Factory Fast Exchange, que a auditoria fiscal concluiu precipitadamente pela insuficiência de documentação oferecida a fim de justificar os rendimentos obtidos com a alocação de 3 imóveis da impugnante, que para efeito de determinação da base de cálculo anual do tributo, os rendimentos espontaneamente informados pela impugnante na respectiva declaração de ajuste foram indevidamente somados ao montante dos depósitos por injustificados, presumindo-se, portanto, que a renda declarada não transitou por nenhuma das contas bancárias existentes. A DRJ julgou procedente em parte a impugnação apresentada pelo contribuinte em decisão a ser emendada e transcrevo aqui a emenda. Aí, notificada a decisão, ela apresentou o recurso reproduzindo as alegações da impugnação. Então, vamos lá para o voto. O recurso é tempestivo e estão presentes os demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele ocorrentes. A recorrente alega decadência do direito do fisco constituir os créditos tributários lançados, argumentando que a contagem do prazo decadencial de 5 anos tem início a partir da ocorrência do fato gerador, pelo que, quando do lançamento, em abril de 2008, já estaria extinto o direito de lançar os créditos tributários relativos aos fatos geradores ocorridos no ano calendário de 2002. Os rendimentos objeto de lançamento e cuja omissão na tributação do IRPF teria ocorrido foram feridos no período de janeiro a dezembro do ano calendário de 2002, conforme consta na descrição dos fatos e fundamentos legal integrantes do auto de infração, a folhas 392 e 393. Aqui eu colei os fatos geradores. Relativamente à decadência para a constituição do crédito tributário, decorrente de omissão de rendimentos caracterizado por depósitos bancários de origem não comprovada, transcreva abaixo o trecho do voto proferido no acórdão, este número aqui, que eu não vou ler para vocês, está aqui. Os fatos geradores periódicos, também denominados complexivos, são aqueles que se realizam ao longo de um intervalo de tempo, como é o caso do IRPF, que, embora apurado mensalmente, se sujeita ao ajuste anual e, assim sendo, sua apuração somente se faz ao final do exercício, quando é possível definir a base de cálculo e aplicar a tabela progressiva anual. Trata-se, pois, de fato gerador complexivo. Tal entendimento encontra-se, inclusive, traduzido na súmula CARF 38, abaixo transcrita, a qual cuida especificamente da data de ocorrência do fato gerador relativamente à infração de omissão de rendimentos, caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada, que é o caso destes autos. Súmula CARF 38, o fato gerador do imposto de renda sobre a renda de pessoa física relativa à omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada ocorre de 31 de dezembro do ano calendário. Na situação fática em análise, os fatos geradores ocorridos entre janeiro e dezembro de 2002 somente se aperfeiçoaram aos 31 de 2 de 2002, conforme anunciado o CARF número 38,
entendimento esse corroborado pelo quanto consta do enunciado número 38 da súmula da jurisprudência deste tribunal, já acima reproduzido. No presente caso, a recorrente argumenta que teria havido a decadência do direito físico de constituir o crédito tributário relativamente aos fatos geradores ocorridos no âmbito da legalidade de 2010, nos termos do artigo 150, parágrafo 4º. Conforme se depreende dos autos, o auto de infração foi elaborado pela autoridade fiscal aos 16/4/2008. Eu fiz um erro aqui, que eu não gosto. Depois eu troco. Sendo que a recorrente foi devidamente notificada, outro erro, aos 17/4/2008, conforme o AR de folhas 395. O critério de determinação de regra decadencial é esse de pagamento antecipado. Aí aquela história lá do RESP 973 do STJ, que foi julgado nesse temático do recurso representativo de controvérsia. Desse modo, o sujeito passivo antecipa o pagamento do tributo, mas em valor inferior ao efetivamente devido. O prazo para a autoridade administrativa se manifestar se concorda ou não com o recolhimento tem início, e não havendo concordância, deve a autoridade administrativa lançar de ofício o tributo devido no prazo determinado pelo 150, parágrafo 4º, salvo se comprovada a existência de dolo, fraude ou simulação por parte do contribuinte, caso em que se aplica o artigo 173. Nessa linha, expirado o prazo, considera realizada tacitamente a homologação pelo fisco, de maneira que esse prazo tem natureza decadencial. Pois bem, conforme se verifica as folhas 423 e seguintes dos autos, houve pagamento antecipado do IRPF pela recorrente, seja em valor inferior ao devido ou não, que pode ser constatado pelas guias de recolhimento do Carnê-Leão, sob o Código de Receita 0190, anexadas aos autos juntamente com a defesa inaugural apresentada contra o lançamento realizado. Assim, tais pagamentos atraem incidência ao caso do artigo 150, parágrafo 4º do CTE, para a contagem do prazo de decadência para o lançamento do tributo. Desse modo, no que diz respeito à exigência do imposto de renda da pessoa física do exercício de 2003, ano calendário de 2002, cujo fato gerador ocorreu aos 31/2/2002, aplica-se a regra do dispositivo legal mencionado. O fisco, aplicando-se a regra do dispositivo legal mencionado, o fisco teria até o dia 31/2/2007 para efetuar o lançamento. Como a ciência do auto de infração ocorreu somente aos 17/4/2008, efetivamente consumou-se a decadência. Dessa forma, inaplicável ao caso a regra de contagem do prazo decadencial pelo inciso 1º do artigo 173, tal como pretendeu a autoridade julgadora de primeira instância, dada a realização de pagamentos antecipados a título de RPF, feitos pela recorrente como acima destacado, razão pela qual considera-se decaído o lançamento tributário aqui discutido, restando prejudicada a análise dos demais pontos trazidos em sede de recurso voluntário. Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário para reconhecer a extinção do crédito tributário nos termos do artigo 156, inciso 5º do CTE. Só uma perguntinha, Renata. Esse Carnê-Leão é recolhimento do quê? Em cima do quê que foi feito? É recolhimento do quê? Olha, eu não sei, mas eu tenho as guias de Carnê-Leão e está lá na DIPF dela, declarado. Você pode checar. Na declaração de ajuste anual dela deve ter recebimento de pessoas físicas. Não sei se a Renata chegou a abrir, mas deve ter recebimento de pessoas físicas de alguma natureza, não sei de qual natureza. Porque é o seguinte, certos recolhimentos feitos em Carnê-Leão não são levados ao ajuste, né? Se você tem aplicação financeira, opera na bolsa, você tem que recolher Carnê-Leão, né? E aí vai ter recolhimento. Daí esse você não leva para ajuste, né? Ou se você... Mas aí especifica, né? Recolhimento. Não, mas o Carnê-Leão que ela deve estar falando é recebimento de pessoas físicas. Aquele que está lá aquele rendimento que está ali na delegação, na DAA, é de recebimento de pessoas físicas.
Esses que você está falando aí, eles não se recolhem por via de carnê-leão, eles têm tributação exclusiva na fonte, é diferente. E é recebido de pessoa jurídica, que são as instituições financeiras. Tá. O carnê-leão só se dá em fase de recebimento de pessoas físicas, só e apenas. A declaração de ajuste anual tem aquelas 4 possibilidades, o carnê-leão, o retido na fonte, que tem previsão em enunciado de súmula do CAF, o imposto complementar e aquele pago no exterior. Esses 4, mais, desde que comprovados, claro, né? A exceção do retido da fonte precisa de comprovação, assim, já baixa a BIF. Mas esses 4, mais aquele imposto, o devido em relação ao ano calendário, aquele imposto devido que ele apura na própria declaração, que ele paga até 30 de abril, essas 5 modalidades de pagamento, desde que comprovados, claro, eles caracterizam a antecipação do pagamento. Perfeito. Todas 5. Perfeito. Colegas... Nós já julgamos aqui assim, né? Perfeito. Agora, o que a Renata descreveu, tem comprovante de pagamento carnê-leão, né? 0190. Vai lá na página. Não, basta a sua afirmação. Ela tem 58 mil e alguma coisa a receber de pessoa física. Olha aí. Lá. Isso. Então, eu acompanho a relatora desde já, tá? Alguém gostaria de fazer mais algum comentário em relação ao processo? Alguém diverge da relatora? Ninguém diverge? E o fundamento, eu até fiquei em dúvida, eu até questionei isso para o Luiz Henrique, que é meu grande oráculo. Porque eu fiquei em dúvida, porque a LRJ chegou a falar isso e também falou do 173.1, que por fim foi o fundamento que ela usou, né? Mas eu questionei os meus 2 grandes oráculos, Luiz Henrique e Greguinho, porque eu fiquei... Na verdade, existe uma relação aquela relação de, como se diz, uma relação de troca de informações. A gente esclarece dúvidas quando discuta as coisas, né? Às vezes eu tenho dúvidas, você tem também, discute. Não, mestre. Vai te chegando aos conceitos. Seja modesto, vai, paga. Tá, colegas, então em relação ao item 320 da pauta, como ninguém diverge da relatora... Traz 2 em aqui que eu tive um toque, botei 2 em aqui antes de data, que eu detesto. 320 da contribuinte Ida Moraes Tranquese, restou assim consignado na ata a decisão, vejam se está ok. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao recurso voluntário, cancelando-se integralmente o crédito tributário mantido pela decisão de primeira instância, uma vez que atingido pela decadência. Isso... E, aliás, eu acho que está errado, viu, bem, antes da data. Não, mas o que eu disse está certo, né? É isso? Não, eu só fiz uma observação, talvez impertinente. Tá, então deixa eu repetir aqui. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao recurso voluntário, cancelando-se integralmente o crédito tributário mantido pela decisão per instância, uma vez que atingido pela decadência. Tá? Então, esse foi o item 320. O 323 a gente faz, Márcio? E aí já fazemos os do Gregório daí. Né? Senão daqui a pouco não vai dar tempo, né, Gregório? Estão fazendo tantos. 323, presidente, você vai fazer o anúncio ou já começo comentando? Deixa eu fazer um anúncio, então. Colegas, a gente vai fazer agora o julgamento do item 323 da pauta, do contribuinte Pascoal Nunziato, de relatoria do conselheiro Márcio. Márcio, pode então passar a leitura do relatório, do voto e fazer um resumo, se possível. Pode começar. Claro, trata-se de lançamento de omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada, em que o contribuinte no recurso voluntário praticamente reitera os argumentos deduzidos na peça impugnatória. Ilegalidade do lançamento de ofício por abranger informações de valor mensal inferior ao admitido pela Lei 9.430, ilegalidade do imposto de renda com base exclusivamente em extratos de movimentos bancários, ilegalidade da exigência acumulada de juros moratórios e taxa Selic. Partindo do permissivo que me confere o parágrafo 3º do artigo 57 do RICAF, e concordando com a decisão de origem, acolho dela seu fundamento, chamando a atenção para que na página, deixa eu pegar aqui a página 7, na página 7 da decisão,
ele menciona claramente que foi ultrapassado o limite legal de 80 mil. Então, não aplica-se a súmula CARF 61, que exclui os depósitos bancários de origem não comprovada inferiores a R$12 mil, desde que a sua soma ao longo do ano não ultrapasse 80 mil. Todos os depósitos bancários contidos na planilha, planificados pelo auditor, eles são inferiores a 12 mil. Portanto, sua soma já ultrapassou 80 mil, tem que ser mais de R$140 mil. Com base na ilegalidade do lançamento de imposto, com base exclusivamente em extratos de movimentos bancários, é matéria já pacificada nesse Conselho, com base no artigo 42 e na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça. A ilegalidade de exigência acumulada de juros moratórios e taxa Selic não me parece ser um argumento plausível dentro da alegação, já que não há acumulação de juros moratórios e taxa Selic, sim aplicação da taxa Selic aos juros moratórios. E, ao término, presidente, não houve também cerceamento do direito de defesa, ele também pleiteia a nulidade final. Eu voto em negar provimento ao recurso voluntário. É uma defesa bastante genérica da própria natureza da infração de depósitos bancários de origem não comprovada, e não uma defesa pontual apresentando documentos comprobatórios que comprovasse a natureza tributária dos depósitos bancários considerados como omitidos. Ok. Sem áudio. Ok, Márcio. Colegas, em relação ao item 323 da pauta do contribuinte Pascoal Nunziato, o conselheiro relator, o Márcio, está votando no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Alguém gostaria de fazer algum comentário em relação a esse processo? Alguém diverge do voto do relator? Ninguém diverge? Então, em relação ao item 323 da pauta, ficará assim o resultado. Acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso voluntário. Esse é o resultado do item 323. Agora podemos passar aos itens que o Gregório falou que tem uns itens já de sessões anteriores que não foram julgados por falta de tempo, que a gente poderia de repente adiantar nesse horário agora até o nosso almoço. Qual seria o primeiro item então, Gregório? Pode pegar aí já, presidente, os itens 95, 98 e 136. Vamos lá, colegas. 95. 95. É contribuição previdenciária. Deixa eu já buscar aqui. Gregório. Então, repete para mim. É 95. 98 e 136. 95, 98 e 136. Ok? Nós vamos fazer agora, colegas, esses itens nessa ordem, ok? Pode começar. Bem, colegas, então deixa eu só anunciar aqui. Colegas, vamos fazer agora o julgamento do item 95 da pauta. Deixa eu ver de que dia que é esse item 95. O item 95 da pauta, ele é um item da sessão de julgamento do período da manhã do dia 2 de setembro, tá? Que não foi julgado por falta de tempo e nós faremos o julgamento agora. É o item 95 do contribuinte GD Carajás Indústria, Comércio e Exportação de Madeiras. Tá? Repetindo, 95, contribuinte GD Carajás Indústria, Comércio e Exportação de Madeiras, de relatoria do conselheiro Gregório. Gregório, então, pode fazer a leitura do relatório e do voto e, se possível, pode fazer um resumo para nós. Pode começar. Tá, esse item 95, presidente, eu vou passar direto ao voto. É um caso de não conhecimento do recurso, do
conhecimento do recurso voluntário por intempestividade do mesmo. Então, lá no voto, eu digo, conforme exposto no relatório supra, a contribuinte foi cientificada da decisão da DRJ no dia 22 de abril de 2009, conforme a AR de folha 384, e aí eu reproduzo o AR, tendo sido intimado no dia 22 de abril de 2009, quarta-feira, tem-se que o prazo de 30 dias para a interposição do recurso voluntário começou em 23 de abril de 2009, foi uma quinta-feira, e se encerrou no dia 22 de maio, daqui a 2009, né, não é 2013, sexta-feira. E aí eu trago até o calendário aí. Ocorre que, conforme se infere do carimbo posto na peça recursal, tem-se que este foi apresentado somente no dia 16/6/2009. O recurso voluntário em análise é, portanto, intempestivo, por estar para o prazo legal de 30 dias por causa da data ciência da decisão de primeira instância. Registro pela sua importância que a contribuinte inaugura sua peça recursal informando que foi notificada a decisão de primeira instância no dia 22 de maio. Ocorre que, seja pela data formada de forma manuscrita no AR de folha 384, seja pela data do carimbo dos Correios constante no próprio AR, tem-se que a contribuinte foi intimada daquela decisão no mês de abril de 2009. Pelo polo do recurso voluntário, apenas no mês de junho revela sua intempestividade. Antes exposto, voto por conhecido em parte do recurso voluntário, mas sendo apenas a alegação de intempestividade do recurso voluntário para, nesta parte conhecida, negar-lhe provimento. Ok, Gregório. Colegas, em relação ao item 95 da pauta, do contribuinte GD Carajás Indústria, Comércio e Exportação de Madeiras, o conselheiro relator, o Gregório, está votando no sentido de não conhecer do recurso voluntário por intempestividade. Alguém gostaria de fazer algum comentário em relação ao processo ou em relação ao voto? Aí, presidente, eu estou conhecendo em parte, porque como ela traz essa informação de que foi intimado no dia 22 de maio, eu para afirmar que o recurso é intempestivo, eu digo que não foi 22 de maio, foi 22 de abril, então eu estou conhecendo em parte, para na parte conhecida, negar provimento. Tá, então você está entendendo que teve uma arguição de tempestividade no processo, né? Então, perfeito, tá, perfeito. Então, o conselheiro relator está conhecendo em parte do recurso e na parte conhecida está negando o provimento. Alguém diverge do voto relator? Não? Tá. Colegas, eu também não divirjo, então, por unanimidade, vai ficar assim a decisão. Vê se vocês concordam. Acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em conhecer em parte do recurso voluntário, conhecendo-se apenas da alegação de tempestividade, para, nessa parte conhecida do recurso, negar-lhe provimento. É isso, né, Gregório? Então tá. Esse foi o item 95 da pauta, colegas. Vamos passar agora ao item 98 da pauta. O item 98 da pauta é do contribuinte Belém, Secretaria Municipal de Educação e Cultura. Belém, Secretaria Municipal de Educação e Cultura. É órgão público, né? Também de relatoria do conselheiro Gregório. Gregório, então, pode passar a leitura do relatório e do voto. Se possível, se puder fazer um resumo, a gente agradece. Pode começar. Trata-se de crédito previdenciário lançado pela fiscalização contra a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, que, de acordo com o relatório fiscal, refere-se a contribuições devidas pela empresa de Seguridade Social relativas às rubricas segurados, empresa, SAT e contribuinte individual. Notificada a impugnante, a notificada inconformada com a NFL Belabrada, solicita a prorrogação de prazo de defesa para constatar a origem das rubricas e dos valores lançados, para poder apresentar oportunamente suas razões. O órgão julgador
juiz de primeira instância, por meio da susodita decisão de notificação de lançamento, julgou procedente o lançamento conforme abaixo reproduzida. Cientificada dessa decisão, a contribuinte apresentou recurso voluntário exercendo suas razões de defesa nos seguintes pontos: interposição de recurso independente de garantia de instância, prazo em dobro para interposição de recurso, parcelamento do débito, existência de discussão na via judicial acerca da transferência dos servidores objeto da atuação do INSS e violação do princípio federativo e imunidade recíproca. Em face do recurso interposto pela contribuinte, os membros da 4ª Câmara do Conselho de Recurso da Previdência Social converteu o processo em julgamento, manifestação de auditorias folhas 369, manifestação da Procuradoria Federal Especializada junto ao INSS, folhas 387, depois manifestação da Administrativa Fiscal, as folhas 395, e por fim as folhas 397, despacho da unidade de origem, encaminhando o processo para a realização de nova diligência, sem encontrar razões ao relatório. O recurso voluntário é tempestivo, entretanto, não deve ser conhecido pelas razões a seguir expostas. Analisando o recurso voluntário apresentado, folhas 309 a 337, verifica-se que a contribuinte apresentou fundamentação e argumentação não deduzidas em sede de impugnação. De fato, na impugnação apresentada, folha 285, a contribuinte restringiu-se a pugnar pela prorrogação do prazo para apresentar a competente defesa. Então, ela foi notificada da autuação e aí apresentou uma petição simplesmente pedindo a prorrogação do prazo para apresentar sua defesa, e isso foi processado como impugnação. Tal fato, inclusive, não passou desapercebido pelo órgão julgador de primeira instância, o qual, no relatório da recorrida à decisão, expressamente destacou que a notificada, inconformada com a NFD lavrada, solicita tempestivamente prorrogação de prazo de defesa para constatar a origem das rubricas e dos valores lançados, para poder apresentar oportunamente suas razões. Em sua peça recursal, entretanto, a contribuinte deduziu as suas razões de defesa que, a rigor, deveriam ter sido objeto da impugnação, a saber, a interposição de recurso dependente da garantia de distância, prazo em dobro para recorrer, parcelamento do débito, existência de discussão na via judicial acerca da transferência de servidores objeto da autuação, violação ao princípio federativo e imunidade recíproca. É flagrante, pois a inovação operada em sede de recurso tratando-se de matéria pré-recurso em razão de sua não exposição na primeira instância administrativa, não tendo sido examinado pela autoridade julgadora de primeira instância, o que contraria o princípio do grau de jurisdição, bem como do contraditório da ampla defesa. E aí eu vou fazer a exposição em relação à preclusão, o inciso 3 do artigo 16 do decreto 7235, a gente acabou de ver no processo do conselheiro Márcio. Enfim, ante o exposto, eu concluo o voto no sentido de não conhecer do recurso voluntário. É como eu voto, presidente. Tá, e você não está conhecendo... Falta de pré-questionamento, né? Por falta de pré-questionamento. Perfeito. Colegas, alguém diverge do voto do relator? Alguém gostaria de fazer um comentário em relação ao processo, ao voto? Não. Tá. Colegas, em relação ao item 98 da pauta do contribuinte Belém, Secretaria Municipal de Educação e Cultura, ficará assim o resultado então. Vejam se está ok. Acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em não conhecer do recurso voluntário por falta de pré-questionamento das alegações recursais em sede de impugnação. É isso, né, Gregório? Tá. Colegas, vamos passar agora o item 136 da pauta. Eu acho que dá tempo antes da gente sair para o almoço. 136 da pauta. Antes de começar, presidente, é só lembrando aqui que eu tenho um embargo, por erro material, é bastante simples também, é o 339. Se puder colocar na agenda aí, é rapidinho. É na sequência. Beleza, vamos fazer o do Gregório, se der tempo a gente faz o seu então. Colegas, item 136 da pauta. Item 136 da pauta, deixa eu já até abrir ele aqui. Vamos fazer agora então o item, só um instante. O item 136 da pauta, ele é
um item que estava pautado para o dia 2 de setembro, no período da tarde, ok? Mas vai ser julgado hoje. Ele não foi julgado no dia 2 por falta de tempo, vai ser julgado agora. O item 136 é do contribuinte Raimundo Nonato Menezes de Araújo. Raimundo Nonato Menezes de Araújo. Item 136 de relatoria do conselheiro Gregório. Gregório, então, pode passar a leitura do relatório do voto e, se puder fazer um resumo, você pode fazer, a gente agradece. Pode começar. Esse caso aqui, presidente, eu já vou adiantar, ele é um caso de ITR, eu estou propondo uma resolução para converter o processo em diligência, para aferir se o pagamento do imposto apurado declarado pelo contribuinte em sua ITR. Aqui é o exercício 2003, e como processo aqui, a autuação é de 2008, se houver o pagamento desse valor apurado pelo contribuinte, é possível que tenha um caso de decadência aqui para ser analisado e julgado, mas não tem a confirmação desse valor. No caso de TR, em relação à não comprovação do valor da terra no declarado, o contribuinte, na impugnação dele, ele pede para que seja reconhecido uma área de reserva legal que ele não declarou. A DRJT entra no mérito, mas como não houve a informação no ADA, não reconhece essa área. No recurso voluntário, ele traz de novo essa questão da área de reserva legal, mas antes de adentrar, eu acho que é o caso de converter em diligência para confirmar se houve o não pagamento desse valor apurado pelo contribuinte, porque pode ter uma decadência aí. Tá, então deixa eu só ver aqui. O exercício aqui é 2003. Tá, 2003. E o lançamento foi feito 2008. 2008. Só tô procurando aqui no teu voto aqui, onde que tá? Não, eu não falei no voto, vou até acrescentar essa informação. Era bom, né? Deixar assim bem redondinho. A ciência, vou acrescentar. Vejam, colegas, até que o CARF mude o procedimento, aquelas sugestões de vocês eu vou encaminhar para o CARF com relação aos repetitivos. Vocês viram que eu mandei para vocês um manual de formalização de repetitivos, um e-mail? O CARF elaborou um manual, é um manual curto, né? Mas é um manualzinho de como é feita a montagem dos repetitivos e tal. Eu mandei por e-mail para vocês, é um link, aí vocês entram lá na página para entender mais ou menos. Mas eu anotei aquelas sugestões de vocês com relação aos repetitivos, eu vou passar para o CARF. Esse aqui é um caso que talvez eu tenha que embargar, porque esse teu aqui é um paradigma, né, Gregório? Do próximo que é um repetitivo. Então talvez eu tenha que embargar. Então tá, porque essa decisão aqui vai ser reproduzida no outro, aqui você fala do ano de 2003, lá pode ser que seja 2004, né? Você falou que foi 2008 o lançamento, né? 11 de dezembro de 2008. 2008. Eu abri o processo, eu estou com ele aqui, vou compartilhar. Aí, ó, tá vendo? Sim. 11 de dezembro de 2008. Esse é o AR. Se foi o lançamento dos dois, foi feito na mesma data, e o outro é do exercício seguinte, né, 2004, não estaria decadente, né, então tem que ser embargado. Mas eu vou levar essa situação lá para o CARF, para ver se de repente eles de repente alteram a forma de, sei lá, de conferir esses prazos aqui para evitar esse tipo de situação. De qualquer forma, é possível então que o próximo seja embargado. Mas, colegas, alguém diverge da resolução proposta pelo relator em relação ao item 136 da pauta? Ninguém diverge? Então, colegas, em relação ao item, eu também não divirjo, em relação ao item 136 da pauta, do contribuinte Raimundo Nonato Menezes de Araújo, ficará assim: resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o julgamento
em diligência para que a unidade de origem da Secretaria Especial do Brasil preste as informações solicitadas nos termos do voto que segue na resolução. Gregório, é importante o seguinte, eu não sei se você colocou ali, eu só coloquei assim, né? Intimar a unidade de origem para que preste informações. E no voto é bom dizer, eu não prestei atenção aqui se você fez isso, dizer que se não constar no sistema lá a comprovação do recolhimento, que a unidade de origem, que a fiscalização solicita ao contribuinte a apresentação. Isso você colocou aqui, né? Tá, vou acrescentar, não tinha colocado essa observação de intimar o contribuinte, não. É bom você colocar, porque pode ser que não tenha no sistema realmente, sabe? E vamos que o contribuinte tenha lá um DARF autenticado, né, algum documento, né, que ateste que teve um recolhimento, né? Então é bom, porque se não fizesse isso, se não colocar isso na tua resolução, eu vou ter que colocar na decisão para intimar do resultado da diligência. Mas daí não precisa intimar, né? Se a fiscalização já localizar o recolhimento. Aí fica por conta da decisão. E deixa até com destaque ali para não passar batido ali pela fiscalização, né? A intimação do contribuinte para apresentar caso a fiscalização não localize. Colegas, então, ficou assim então o resultado do 136. Resolve os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o julgamento de diligência para que a unidade de origem da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil preste as informações solicitadas nos termos do voto que segue na resolução. Nós temos uns 10 minutinhos, dá tempo. Luiz, você tem um item a mais, né? Qual que é o item que você falou? É o 138? Não. Tá sem microfone, Luiz. Tá sem microfone ainda. 339. Da pauta de hoje, então? Então vamos lá. Esse processo aqui, você vai anunciar aí, né? Vou, só um instantinho. É o item 339. É o último item da pauta da manhã de hoje, colegas. O último item da pauta da manhã. Então tá, colegas, vamos fazer agora o item 339 da pauta desta manhã, do dia 4 de setembro de 2020. É o item 339 do contribuinte. É um embargo da Fazenda, são embargos da Fazenda, e o interessado aqui é Hospital São Lucas de Taubaté Limitada. Luiz, então pode fazer então a leitura do seu relatório do voto e se puder fazer um resumo, a gente agradece. Na verdade, o relatório do voto se misturam aqui, porque a matéria é bastante simples. Na verdade, quando nós fizemos analisamos uns processos que diziam que era recurso de ofício, que versavam sobre recurso de ofício, eram vários acórdãos que tinham como recurso de ofício. Na verdade, quando nós fizemos aqui, quando saiu o acórdão, ficou dizendo que não se conhecendo de recurso voluntário. Só que não tinha recurso voluntário, todos eles eram recursos de ofício. Aí os embargos é meramente para corrigir a nomenclatura. Onde se lê não se conhecendo do recurso voluntário, se diz que se lê não conhecer dos recursos de ofício. Apenas isso aí. Que na verdade a gente conheceu, não tinha recurso voluntário, tinha recurso de ofício. Aí quando o acordo saiu fazendo menção a recurso voluntário, quando na verdade era para ser recurso de ofício. Apenas isso, pessoal. Apenas isso, pessoal. Ok? Ok, Luiz, deixa eu só... Inclusive, não foram aqueles processos, gente. Os embargos foram até... Esses acordos foram até inicialmente da sua relatoria. E foi limite de alçada, né? Foi aquele caso que tinha foram aglutinados no mesmo processo, num processo só, foram juntadas várias decisões da DRJ. Aí, quando foi feito... Me corrija se eu estiver enganado. Tem um processo principal e vários apensados. Nos apensados tinham os recursos.
Só que a Isso. DRJ não julgou separado, ela fez um acórdão só no principal e faz menção a esses aqui. Não é isso, né? Não. Os outros, na verdade, todos os outros tinham recurso de ofício, todos os outros. Mas quando a DJ julgou, tinha recurso de ofício. Quando a DJ julgou, ela fez um acórdão só. Então, é isso que eu falei. Ela fez um acórdão só. Isso, é verdade, sabe o que você fez? Mas ficou num acórdão só todos os outros processos. Tá. Só que teria que ter feito individualmente. Aí a gente fez, tudo bem, fez correto, mas quando a gente foi transcrever o dispositivo, ficou lá recurso de voluntário quando era recurso de ofício. Porque não tinha recurso voluntário nenhum deles. Foi só um erro de escrita aqui. Só um instantinho. Na verdade, a DJ, ela julgou em um processo todos os apensos numa decisão só. Não, na verdade, não foi assim não, Dena. Agora estou me lembrando bem. Todos os processos tinham recurso de ofício. Todos. Aí quando saiu o recurso voluntário do CAF, é que só saiu um recurso. Quando foi o acórdão do CAF, só foi julgado um recurso de ofício. Aí os outros tinha recurso de ofício, mas não foram julgados. No RV não tinha. Aliás, no acórdão do CAF, só tinha o julgamento do primeiro. Os outros recursos de ofício, que eram os processos apensados, não tinha recurso voluntário, aliás, não tinha acórdão de RO para eles. Na verdade, era para ter a pensação foi assim, meio que desnecessária, porque acabou complicando, porque quando saiu o acordo de RO, que foi de sua relatoria, inclusive, foi julgado apenas um processo, o principal. Só que nos processos apensos, todos eles tinham recurso de ofício também. Então, era para cada um ter tido um acórdão de RO individualmente. Aí, por conta da juntada que fizeram, induziu o colegiado ao equívoco de julgar apenas o principal. Porque todos eles eram 4 processos, todos eles tinham RO, o principal e os apensos. Aí, quando a gente julgou, ficou uma decisão incompleta, porque os outros RO dos juntados não tinham um acórdão de segunda instância. É exatamente isso que a gente fez. Ok. Colegas, em relação ao item 239 da pauta, são embargos da Fazenda Nacional e o interessado do Hospital São Lucas de Taubaté. O conselheiro relator, ele está acolhendo os embargos sem efeitos infringentes para sanar, né, essa inexatidão material devido ao lapso manifesto. Alguém diverge do voto do relator? Alguém gostaria de fazer algum comentário ao processo? Não? Então, colegas, ficará assim o resultado. Veja se vocês concordam. Luiz, vê se isso aqui espelha bem a decisão, tá? Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os embargos inominados. Inominados, né? Inominados. Foi erro material. Tá, temos que cuidar bem disso. Em acolher os embargos inominados para sanar inexatidão material devido a lapso manifesto, sem efeitos infringentes, integrando a decisão embargada nos termos do voto do relator. Pode ser assim? Tranquilo. Tranquilo, né? Então tá. Colegas, it's all. Mais alguma coisa? Querem julgar mais algum? Acho que o tempo agora já está praticamente 1 hora. Vamos... Não, vamos ter um almoço hoje normal, né? Tá, colegas, então vamos parar a nossa sessão, encerrar por aqui a sessão do período da manhã, e às 14 horas, então, a gente retorna, ok?
Rafael e Francisco, pode então parar a gravação. Eu vou parar também aqui a gravação. Eu tenho uma sugestão.